6 mulheres. 6 destinos traçados pela obsessão, pelo poder e pela paranoia de um único homem. Divorciada, sentenciada, falecida, divorciada, sentenciada, sobrevivente. Essa é a rima sombria que ecoa pelos corredores da história inglesa. Mas o homem que condenou rainhas ao cadafalso e rompeu com a Igreja de Roma não nasceu para ser rei. Ele era apenas o reserva. Um menino destinado ao silêncio dos mosteiros, que herdou uma coroa pesada e uma esposa que não era sua, após a queda de seu irmão mais velho, o verdadeiro menino de ouro da dinastia Tudor. Para entender o monarca tirano, precisamos olhar para as mulheres que cruzaram seu caminho. Esta é a crônica de sobrevivência, traição e loucura na corte mais perigosa da Europa, onde o amor do rei era o seu maior triunfo e a sua sentença, a mais implacável. Atenção! O roteiro de hoje é fundamentado em fato histórico, baseado nas cartas de embaixadores, registros da Torre de Londres e documentos da corte Tudor, cruzando com a lenda da maldição divina que o próprio rei acreditava carregar. O ano é 1502. A corte inglesa está em prantos. Arthur, o príncipe de Gales, a grande esperança da recém-formada dinastia Tudor, acaba de dar seu último suspiro aos 15 anos, vítima de uma doença misteriosa. Com a queda de Arthur, os olhos do reino se voltam para o irmão mais novo, Henrique. Um jovem robusto e atlético que havia sido educado em teologia para assumir um alto cargo na igreja. De repente, Henrique se vê com a coroa na cabeça e um fardo gigantesco: manter a paz em um país que havia acabado de sair de guerras civis brutais. Para não perder a aliança diplomática e, principalmente, o rico dote espanhol, o pai de Henrique o obriga a fazer algo que o assombraria para sempre: casar-se com a viúva de seu falecido irmão, Catarina de Aragão. Catarina era formidável, inteligente, leal e uma verdadeira rainha em porte e atitude. Por mais de 2 décadas, eles governaram lado a lado. Mas as sombras logo cobriram o leito real. Catarina engravidou repetidas vezes. A maioria das gestações terminou em perdas trágicas, ou bebês que viviam apenas algumas semanas. A única sobrevivente foi uma menina, a princesa Maria. Para um rei Tudor, não ter um filho homem era a ruína. Henrique começou a buscar respostas e as encontrou nas Escrituras Sagradas. O livro de Levítico dizia claramente que o homem que tomasse a mulher do irmão seria amaldiçoado e ficaria sem filhos. Na mente do rei, a sentença divina estava dada. Seu casamento era uma ofensa a Deus. Ele precisava de uma saída. E ela atendeu pelo nome de Ana Bolena. Ana não era a mulher mais bela da corte, mas possuía um magnetismo sombrio, olhos penetrantes e uma inteligência lapidada na corte francesa que fascinava Henrique. O que começou como desejo tornou-se uma obsessão devastadora, quando Ana se recusou a ser apenas mais uma amante na cama do rei. Ela exigiu a coroa. Cego pela paixão e pela promessa de herdeiros masculinos, Henrique revirou o mundo. Como o Papa recusou a anulação de seu casamento com Catarina, o rei rompeu com Roma. Ele se declarou o líder supremo da Igreja da Inglaterra. Expulsou Catarina, isolou sua própria filha e colocou Ana no trono. Mosteiros foram saqueados. Conselheiros que se opuseram perderam suas cabeças. Mas a glória de Ana durou pouco. Ela deu à luz uma menina, a futura rainha Elizabeth I. As gestações seguintes falharam. O temperamento combativo de Ana, que antes excitava o rei, agora o enlouquecia. Henrique precisava se livrar dela para tentar um novo herdeiro, mas desta vez, um simples divórcio não bastaria. A queda de Ana Bolena foi rápida e brutal.
Acusada de alta traição e conspirações infundadas, a rainha que mudou a religião de um país foi levada para os muros de pedra da Torre de Londres. Em uma manhã cinzenta de 1536, uma lâmina afiada trazida especialmente da França encontrou seu pescoço. A obsessão havia terminado em um silêncio de chumbo. Dias depois, o rei já tinha uma nova aliança no dedo. Jane Seymour, a terceira esposa, era o exato oposto de Ana. Dócil, pálida, silenciosa e com o lema de obedecer e servir. Jane conseguiu o que nenhuma outra pôde. Deu a Henrique um filho homem e saudável, o príncipe Eduardo. Mas a vitória teve o custo mais alto possível. Jane contraiu febre puerperal e faleceu dias após o parto. Henrique ficou devastado. Para o resto de sua vida, ele a consideraria sua única verdadeira esposa. Talvez porque ela foi a única que não viveu tempo suficiente para decepcioná-lo. Foi a partir daqui que o corpo e a mente do rei começaram a apodrecer. Ainda em 1536, Henrique sofreu um acidente terrível em um torneio de justas. Ele foi esmagado por seu cavalo blindado e ficou horas inconsciente. A ferida em sua perna nunca cicatrizou, transformando-se em uma úlcera de odor insuportável. A dor crônica, somada ao que muitos historiadores hoje acreditam ter sido um grave dano cerebral, transformou o rei em um monstro paranoico. O jovem príncipe atlético desapareceu, dando lugar a um tirano obeso e desconfiado de tudo e de todos. Foi nesse estado físico e mental decadente que ele aceitou seu quarto casamento, puramente político, com a princesa alemã Ana de Cleves. Henrique se apaixonou pelo retrato pintado dela, mas quando a conheceu pessoalmente, sentiu uma profunda repulsa, chamando-a de Égua de Flandres. O casamento não durou 6 meses. Ana de Cleves, demonstrando uma inteligência extraordinária de sobrevivência, concordou com a anulação rapidamente e sem escândalos. O rei, aliviado, deu a ela castelos e o título honroso de Irmã Amada do Rei. Ela foi a única que soube sair ilesa do ninho de cobras. O 5º capítulo foi o mais humilhante para a coroa. Aos 49 anos, sofrendo de dores terríveis e precisando de guindastes para ser erguido, Henrique casou-se com Catarina Howard, prima de Ana Bolena. Ela tinha apenas 19 anos. Catarina Howard era uma jovem frívola, ingênua e inexperiente, usada como peão por sua ambiciosa família. O velho rei a chamava de sua rosa sem espinhos e encontrou nela uma ilusão de vitalidade que já não possuía. Mas a jovem rainha cometeu o erro fatal de buscar afeto nos braços de cortesãos de sua própria idade. Quando os encontros secretos de Catarina foram revelados ao rei, ele não conseguiu acreditar. Henrique chorou copiosamente na frente de seus conselheiros, mas a tristeza rapidamente virou fúria implacável. Sem piedade pela juventude ou ignorância da garota, a rainha adolescente encontrou o exato e trágico destino de sua prima Ana, caminhando em direção ao cadafalso na Torre de Londres. A última a usar a coroa foi Catarina Parr, uma mulher culta, madura e já viúva 2 vezes. Mais enfermeira do que esposa, ela cuidou das úlceras do rei e tentou pacificar a corte, reunindo os filhos perdidos de Henrique sob o mesmo teto. Mas mesmo ela quase perdeu a vida. Opositores religiosos sussurraram no ouvido paranoico do rei que Catarina era uma herege. O mandado de prisão chegou a ser assinado. Sabendo do perigo, ela se jogou aos pés de Henrique, usando sua inteligência para afagar o ego gigantesco do monarca, jurando total submissão intelectual. Henrique rasgou o mandado e Catarina Parr sobreviveu a ele. Henrique VIII deixou o mundo em 1547. O menino reserva que se tornou o monarca mais temido da Europa moldou uma nação
através do próprio desejo e da crueldade. Suas 6 esposas não foram apenas vítimas de um rei, mas as peças centrais que definiram o destino de todo um império. Afinal, a loucura de Henrique foi resultado de dores físicas crônicas, do poder irrestrito, ou da maldição que ele acreditou carregar desde o dia em que assumiu o lugar de seu falecido irmão? A história nos entrega as peças, mas o julgamento final deixamos para você. Deixe a sua opinião aqui embaixo, pois eu leio todos os comentários. Se inscreva no canal para desvendarmos juntos a próxima lacuna da história.